Bom, agora a gente vai se restringir um pouco no cenário onde a gente tem funções de variáveis aleatórias que sejam objetivas e diferenciáveis. Nesse cenário, a gente tem uma maneira de encontrar a densidade direta da distribuição de interesse sem ter que passar por um cálculo envolvendo a acumulada. Bom, o teorema tem esse enunciado aí, que pode ser um pouquinho extenso, mas a gente vai destrinchar ele passo a passo e compreendê-lo bem é fundamental para que a gente entenda o método do jacobiano para vetores aleatórios. Então, nesse caso, a gente tem x, uma variável aleatória que vamos assumir como sendo contínua, tá? E ela vai tomar valores no intervalo AB, né? Ela tem densidade positiva no intervalo AB. Eu vou definir y como sendo g de x, onde g é uma função bijetiva e diferenciável, tá? E eu vou chamar a imagem do intervalo AB pela função g do intervalo alfabeta, ou seja, o conjunto onde y assume seus valores é o intervalo que eu vou denotar por alfabeta. Vou sempre deixar intervalos abertos para permitir a possibilidade que algum dos dois valores possa ser infinito. Bom, como a minha função g é bijetiva, eu vou denotar por h a sua função inversa, tá? H igual a g a menos 1. Então, a gente pode concluir que y é uma variável aleatória contínua, isso não é imediato, tá? E além disso, a gente tem uma fórmula direta para quem que é a sua função densidade de probabilidade, que a gente vai explicar utilizando esse gráfico que eu já trouxe meio preparado para vocês. No eixo x, bom, a gente tem o que seria a densidade de x, no eixo y a gente tem a densidade de y, e em azul é a nossa função g, ok? Para facilitar o desenho, né, vamos assumir que que x tem uma densidade uniforme dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo que vai de A até B. Bom, como a gente bem disse, né, a imagem do intervalo AB pela função g é o intervalo que vai de alfa até beta, ok? E eu quero entender como é que vai ser a densidade da minha variável aleatória y, que eu acabei de pintar em verde, mas claro que não é essa, tá? E vamos tentar descobrir quem que é essa densidade aqui. E vamos compreender que a inclinação da função g nos informa muita coisa sobre o comportamento da densidade de y, tá? Em particular, vamos olhar o que acontece dentro dessas duas regiões aqui que eu estou pintando em vermelho. Essa onde g é praticamente constante e essa onde g é bastante inclinada. Que elas vão nos ajudar a entender bem o que acontece nesse teorema, tá? Então, nessa primeira região, a gente está tendo uma região grande, né? Uma região grande com respeito a x, que tem uma grande probabilidade a ela associada, sendo comprimida em uma região pequena aqui em y. Ou seja, g ser quase constante diz que concentra bastante probabilidade. Então a gente esperaria, né, que g teria uma densidade, que y teria uma densidade bastante elevada aqui nesse trecho, como a gente está indicando por esse desenho em verde aí. Ou seja, g' pequeno, né, indicando que g é aproximadamente constante, nos diz que isso concentra probabilidade. Por outro lado, g' pequeno nos diz que 1 sobre g', que é igual a h', né, é o teorema da função inversa, o inverso da derivada é a derivada da inversa, é grande. Então, aparentemente, essa inclinação pode ter algo a nos dizer sobre o comportamento da variável aleatória y. Beleza? Enquanto que nessa segunda região, tá, a minha função g é bastante inclinada. E o que ela está fazendo, então? Ela está pegando um trecho pequeno, né, que tem pouca probabilidade, e está expandindo esse trecho aqui. Então, aqui eu tenho g' grande, o que me implica 1 sobre g', que é igual a h' pequeno. E isso faz com que
provavelmente a minha probabilidade aqui seja bastante mais baixa, porque eu estou distribuindo essa probabilidade num trecho bem maior, tá? Ou seja, isso dá uma certa justificativa do porquê que a derivada aparece ali multiplicando, né? A densidade calculada num valor y, como é que eu faço para calcular a densidade no valor y? Bom, eu pego esse valor y aqui, primeiro de tudo eu vou voltar com ele através da função g, tá? E vou calcular exatamente quem que é a densidade de x nesse valor x, que é h de y. Ou seja, a densidade de y calculada em yzinho é a densidade de x calculada em h de y, né? Eu volto através de h conforme está indicado aqui. Isso não é suficiente, pois a gente bem viu que a derivada dá uma informação sobre isso também. Então, aparentemente, pode parecer razoável que a gente multiplique pela derivada de h para dar conta desses fatores de concentração e dilatação de probabilidade, tá? Então a gente se convence que essa fórmula faz sentido. Agora vamos fazer uma demonstração desse resultado e vamos dividir em dois casos. Primeiro eu vou dividir quando g é uma função crescente, que é o caso do nosso desenho. Depois a gente faz por uma função decrescente. Então, no caso de uma função crescente, tá? Vamos calcular quem que é a acumulada da minha variável aleatória y. Bom, isso é a probabilidade de y ser menor ou igual que y, que é igual à probabilidade de g de x ser menor ou igual que y. Como eu estou assumindo que a minha função g é inversível, isso vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual do que h de y, que é exatamente a acumulada de x calculada em h de y. Ou seja, quando eu for calcular quem que é a densidade de y, ao derivar essa expressão que está aqui em cima, eu vou ter o seguinte: derivada da acumulada, a gente sabe que é a densidade, calculada em h de y, pela regra da cadeia, isso vai dar h' de y, que coincide com o seu módulo. Por quê? Eu estou assumindo que g é uma função crescente, logo a sua inversa também é uma função crescente. Logo, a derivada da inversa é positiva. E no caso que eu tenho a função g decrescente, a prova é análoga, mas vamos fazer aqui, tá? Bom, a acumulada, como a gente já bem viu, é a probabilidade de y ser menor ou igual que y, que é a probabilidade de g de x menor ou igual que y. E agora, quando eu for fazer essa inversão, né, repara que eu estou assumindo que g é uma função decrescente. Então, isso aqui vai virar para mim a probabilidade de x ser maior ou igual do que h de y. Se você tem alguma dificuldade para entender isso, pausa o vídeo e faz um desenho e tenta entender isso direitinho, que isso é importante para ficar bem no sangue a prova desse resultado. Isso não é acumulada de x, mas isso é 1 menos a probabilidade de x ser menor do que h de y. E, assumindo que x é contínuo, né, isso vai ser 1 menos a acumulada de x calculada em h de y. E aí, quando eu calcular a derivada dessa acumulada, eu vou ter o seguinte: derivada de 1 a 0 vai ficar menos densidade de x calculada em h de y. Pela regra da cadeia, eu multiplico por h de y, h' de y, ok? Só que essa derivada, ela no fundo, ela é negativa, né? Porque função decrescente, inversa decrescente, derivada negativa. Então, quando eu colocar o sinal de módulo aqui, vai aparecer um outro sinal de menos, pela minha definição da função módulo, que vai cancelar com esse sinal de menos na frente e vai ficar mais aí. Então, independente da função g ser crescente ou decrescente, chegamos no mesmo resultado. Isso prova para a gente o teorema. Vamos ver um exemplo de uso desse teorema. Nesse caso,
vamos examinar um modelo para populações de organismos microscópicos em grandes ambientes, tá? E na oferta de alimento, enfim, para que a gente não tenha essas preocupações, para que eles possam crescer livremente. Então, o modelo exponencial é descrito da seguinte forma: no tempo zero, você tem V organismos sendo introduzidos no meio e você tem uma variável aleatória x, que é a taxa de crescimento, que você desconhece. E após um tempo t, a sua população tem uma densidade que é dada por V elevado a tx. E o nosso objetivo é estudar quem que é essa variável aleatória y à luz de quem é a variável aleatória x. No caso particular, que a gente sabe que V, por exemplo, é 10, eu coloquei 10 organismos, e após 5 unidades de tempo. Tá? Então eu estou interessado em olhar essa variável aleatória aqui, 10 elevado a 5x, quando eu sei que x tem essa seguinte densidade aqui: 3, que multiplica 1 menos x ao quadrado, se x é um número entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Ou seja, um microbiologista chegou para você e falou: olha, essa densidade é razoável, esse modelo é razoável, agora calcula para mim quem que é a densidade da população após um certo tempo t. Beleza? Então vamos entender o que está acontecendo, né? Primeiramente, vamos identificar os nossos objetos de interesse. A gente tem a nossa função g, que é dada por 10e elevado a 5x. Isso aqui eu vou chamar de y. Bom, função exponencial, a gente bem sabe que ela é inversível, mas antes disso vamos entender quem é o conjunto que essas variáveis aleatórias assumem. Tá? X assume valores entre 0 e 1. A gente sabe que a exponencial com expoente positivo é uma função crescente, então, bom, se eu fizer 0 nessa exponencial, eu tenho 10. Se eu fizer 1 nessa exponencial, eu tenho 10 vezes e elevado à quinta. Então, x assume valores de 0 até 1, y assume valores de 10 até 10 vezes e elevado à quinta potência. E se eu quiser inverter a função, né, encontrar quem que é a função h, eu olho para y igual 10 e elevado a 5x, o que me diz que e elevado a 5x é y sobre 10. Ao tomar logaritmo natural, 5x é logaritmo de y sobre 10, e, portanto, x é 1/5 do logaritmo natural de y sobre 10, que é o que eu vou chamar de h de y. Tá? Bom, o teorema nos diz que é importante a gente olhar para a derivada dessa função. Vamos calcular já a derivada. Né? H' de y vai ser igual a 1/5 vezes derivada do log é 1 sobre o argumento, então vai dar 10 sobre y. Pela regra da cadeia, derivada do argumento, que é 1 sobre 10. Cortou 10 com 10, vai dar 1 sobre 5y. E aí, portanto, torna-se bastante simples a gente descobrir quem que é a densidade da nossa variável aleatória y de interesse. Você vai pegar a densidade de x, 3, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Você vai apagar quem é x e você vai escrever h de y aqui. Né? Ou seja, o x respectivo àquele determinado y, que vai dar 1/5 do logaritmo natural de y sobre 10. Tá? E multiplicar pelo determinante, perdão, estou contando spoiler, multiplicar pela derivada da inversa para normalizar, 1 sobre 5y. Tá? E note agora que y pertence ao seu novo intervalo, que vai de 10 até 10 vezes e elevado a 5, e 0 caso contrário. Tá? Ou seja, é relativamente simples fazer esse procedimento. Tá? Basta que você substitua x pela inversa da sua função g, que você não esqueça de multiplicar pelo fator corretivo, que é a derivada da inversa, e basta você se atentar a quem é o conjunto onde sua variável aleatória assume os seus valores. Tá? Isso termina o exemplo e você pode mostrar esse resultado para o microbiologista que te consultou fazendo esse questionamento. Para finalizar, vamos ver mais um exemplo. Tá?
Vamos introduzir uma distribuição de bastante interesse para a estatística, em particular quem tem interesse em finanças, a distribuição log normal, ela é bastante usada em precificação, tá? E aqui eu vou trocar um pouquinho a notação para ficar condizente com uma figura que eu vou ilustrar para vocês no próximo slide. Então a gente vai dizer que x tem distribuição log normal de parâmetros μ e sigma quadrado, se x é escrito como e elevado a y, onde y tem distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado. Tá? E eu quero encontrar quem que é a densidade de uma distribuição log normal. Algumas observações importantes. μ sigma ao quadrado é a média de y, mas μ sigma ao quadrado não são a média e a variância de x. Tá? Então, por isso que eu chamei de parâmetros μ sigma ao quadrado, enquanto que eu falei y de média e variância μ e sigma ao quadrado. Tomem cuidado com isso. Tá? E segunda observação é a notação. Alguns lugares chamam distribuição log normal dessa forma aqui. Mas eu particularmente não gosto dessa notação, tá? Porque a distribuição log normal não é o log de uma normal. Você não pode tomar o log de uma distribuição que assume valores negativos, tá? Mas é uma distribuição cujo logaritmo é normal, né? Como você vê dessa transformação aqui, tá? O logaritmo dela é y, que tem distribuição normal, tá? Então, vamos encontrar quem é a densidade de x. Bom, como a gente sabe, a densidade de y é dada por 1 sobre 2π sigma ao quadrado na raiz, é elevado a menos y menos μ ao quadrado sobre 2, para y pertencente ao conjunto de números reais. A minha função de interesse é x igual e elevado a y, tá? Que é o que eu vou chamar de g de y. Repara que x assume valores reais. E eu estou tomando a exponencial desses valores, que vão estar confinados a serem de 0 até mais infinito. Tá? Bom, inverter essa função é trivial. Então, y é igual ao logaritmo de x. E isso é o que eu chamei de h de x. E eu posso aplicar diretamente o teorema. Tá? A minha densidade da distribuição log normal é dada por 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado é elevado a menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, tá? Que multiplica quem? Eu não vou mais botar y, eu vou botar o seu correspondente na variável x, tá? Que vai ser log de x subtraído de μ ao quadrado. Não esqueça de multiplicar pelo fator de correção, que é a derivada da função h, que é 1 sobre y. E isso só está definido para valores de y estritamente positivos. Tá? A distribuição log normal vai aparecer para a gente mais adiante, a gente vai estudar um pouquinho dela quando a gente falar da função geradora de momentos. Vamos finalmente verificar quem que é a média e a variância da distribuição log normal. E para fechar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês essa figura, eu tirei da Wikipedia, que relaciona para a gente as duas densidades de um modo bastante gráfico. Tá? Ou seja, aqui nesse painel você tem a densidade da normal, de média μ e variância sigma ao quadrado. Aqui você tem a função exponencial, tá? Repara que está invertido os eixos para que fique mais agradável visualmente essa figura. E ao fazer essa correspondência, você tem quem é a densidade da sua distribuição log normal. E a figura cautelosa para ilustrar para você o seguinte: μ está aqui e e elevado a μ está aqui. Porém, a média da log normal, como a gente vai ver mais adiante, é e elevado a μ mais meio de sigma ao quadrado, que está um pouquinho mais para frente. Tá? Então, calcular a densidade da log normal é simples, mas como a gente bem pode ver, é um pouco complicado de fazer cálculos com ela, tá? Porque já era difícil fazer cálculo com a normal. Se você agora coloca no argumento da exponencial um logaritmo, ainda tem esse outro termo. Opa, perdão, acabei de ver que aqui é 1 sobre x, tá? Tá errado, estava errado ali, com certeza. Então, se você coloca ainda esse 1 sobre x multiplicando aqui fora, vai ficar também ainda mais complicado de fazer cálculos com a log normal. Tá? Porém, ela é extremamente importante para a gente fazer simulações computacionais e, como eu bem falei,
aplicação ao mercado financeiro, que é o interesse de grande parte de vocês.